Bom é o Senhor. Graças e paz a todos. Bom dia. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, porque estamos aqui na tua casa nessa manhã, podendo aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos mais uma vez que teu Espírito venha nos guiar em toda a verdade, que possamos entender o teu propósito. Nós consagramos tudo a ti, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a gente vai continuar o estudo no livro do Êxodo. Hoje, capítulo 8. Deixa aberta a sua Bíblia aí no capítulo 8. Eu quero ler alguns versos para a gente poder fazer a introdução, tá bom? Lembrando que nem todos os estudos são iguais, né? Na semana passada a gente teve muito conteúdo, porque alguns capítulos eles têm muita informação e tem muita coisa para a gente ver. Na semana passada o capítulo 7 já é um número especial, né? Então nós tivemos muitas informações e o horário até estendeu um pouquinho, não é normal, né? Mas foi importante. Vamos ver o capítulo 8. O capítulo 8 vai tratar da narrativa das pragas, né? Que serão lançadas sobre o Egito. Deixa eu ler, eu quero ler apenas 5 versículos. 5 versículos tá bom. Assim diz: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama, e às casas dos teus servos e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios, sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Tudo bem? Então vamos lá. No capítulo passado, nós estudamos a primeira praga lançada sobre o Egito, que foram as águas do rio Nilo se transformando em sangue. Todo mundo lembra disso, né? Essa praga durou uma semana inteira. Mas não foi suficiente para quebrar a obstinação do faraó, certo? À medida que o faraó resistia, Deus continuava com as pragas. Agora, a partir do capítulo 8, nós vamos ter uma sequência de mais 9 pragas que ainda serão lançadas sobre o Egito. Mas a gente vê assim essas pragas, né? A praga de rã, rios transformando em sangue. Vamos ver a praga de piolhos ali. Por quê? Por que essas pragas? Qual o significado, né? Talvez essa é a pergunta que vocês já fizeram, né? Vocês conhecem o texto há muito tempo, já ouviram falar das pragas do Egito, já estudaram. Mas vocês já pararam para pensar por que essas pragas, elas têm figuras, rã, rio sangue, com sangue, piolho, morte de primogênito? Por que segue essas imagens? Tem esses elementos assim. Já pararam para pensar sobre isso? Por quê? Por que rã? Por que piolho? Por que mosca? Por quê? Já pararam? Então, provavelmente não. Isso significa que a gente teve um estudo bem superficial, ou não teve, né? A gente foi ouvindo falar e a gente nunca se aprofundou. Por que Deus escolheu exatamente esses elementos para poder trazer as pragas, né? Então, a princípio, eu quero passar para vocês aqui quais são, primeiro, os propósitos dessas pragas. Por que Deus permitiu que fosse lançada praga sobre o Egito, né? Não era só simplesmente para tirar o povo lá de dentro, tinha um propósito. O primeiro propósito era um sinal para Israel que assegurava o poder e o cuidado de Deus. Então Israel tinha que entender: Deus é poderoso, certo? E Deus é cuidadoso. Deus está fazendo de tudo para libertar o seu povo. Ok? Então esse é o primeiro propósito.
Está em Êxodo capítulo 7, versículo 3. Êxodo capítulo 7, versículo 3, que diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, o propósito de Deus é esse. Ele está fazendo aqui uma demonstração de poder direcionado, a princípio, para o povo de Israel. Para que o povo de Israel entenda que existe um Deus que cuida deles. Lembrando que o povo de Israel não tem relacionamento construído com Deus. Certo? A gente está assim no início dessa construção, um relacionamento que começa a partir de Moisés, também não conhecia Deus. A gente precisa entender esse tempo onde o povo não conhece a Deus. O povo esteve cativo no Egito por muitos anos, mas eles não conheciam a Deus. Conheciam a Deus de ouvir falar. Agora é necessária a construção de um relacionamento. Lembra do que nós falamos? Deus está construindo relacionamento com o povo. Isso é necessário, né, para chegar em Canaã. Para sair do Egito e chegar em Canaã. Senão não tem sentido, né? O segundo propósito dessas pragas eram pragas de julgamento para o Egito. Entendeu? Primeiro propósito, atingir o coração de Israel. E mostrar que existe um Deus que cuida. Segundo propósito, era um propósito de julgamento para o Egito, a fim de mostrar a inutilidade dos deuses deles. Então essa aqui é uma guerra de deuses. Entendeu? Esse é o propósito. Deus está querendo aqui mostrar, tanto para Faraó, quanto para o povo de Israel, que os ídolos, os deuses egípcios, que são muitos, eles não servem para nada. Êxodo capítulo 9, versículo 14, diz assim: porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que, qual o propósito aí? Para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Entenderam isso? Então esse é o segundo propósito das pragas. Vamos para o terceiro propósito das pragas. Eram profecias de julgamento. Lembra a palavra profecia de julgamento que viria no futuro. Era uma alusão ao juízo final. E olha que a gente está aqui no Antigo Testamento. Isso ensinaria para a igreja de hoje, e ensina para a igreja de hoje, que haveria uma sequência de julgamentos. Não está lá em Apocalipse? As taças da ira de Deus, que são derramadas, e depois tem o juízo final, não tem? Então, da mesma forma, haverá aqui várias pragas, e no final, a última praga será o juízo final. O juízo final é a morte dos primogênitos. É a praga que vai atingir mais profundamente Faraó, que ele vai perder o próprio filho. Então, são profecias de julgamento conforme Apocalipse. Você vai perceber que existe uma sequência que nas pragas, e são 10 pragas, elas se dividem em 3 grupos de 3. 3 grupos de 3. E a última é separada, que é a morte dos primogênitos. Ok? Essa última praga significa julgamento final. Entendido ou não entendido? Então vocês percebem como que o Antigo Testamento se comunica com o Novo Testamento. A gente entende o Novo Testamento a partir do Velho Testamento. Então é uma das coisas que a gente precisa aprender como igreja, é que não tem esse negócio de dizer assim, não, esse negócio de Antigo Testamento é para aquela época. Tem muita igreja que ensina isso. Antigo Testamento você não precisa, você tem que ler Evangelho, então você conversa. Se não tivesse, não estava aqui, né? Então você não consegue interpretar o Novo Testamento sem entender primeiro o Velho Testamento. Isso é claro para vocês? É claro. Então a Bíblia ela é um conjunto de informações, ela funciona como um todo, né? Uma coisa está ligada à outra. Não é possível entender o Apocalipse sem entender o Antigo Testamento. Não é possível você compreender o amor de Deus pela igreja sem entender o Antigo Testamento. Como é que esse amor veio? Por isso que as igrejas hoje não entendem o amor de Deus. Não entende. Deus me ama como? Deus me ama.
Mas por que eu sofro? Essa é a pergunta de gente que não entende. Se você entendesse o que é o amor de Deus, você ia entender como funciona o verdadeiro amor em meio ao sofrimento. É só você olhar para Abraão, você olhar para os patriarcas, aí você vai entender que tipo de amor que Deus tem. Então você vai ficar fazendo pergunta. Se Deus me ama, por que eu sofro? Se é a igreja de Deus, por que ela é perseguida? Então isso é pergunta de gente que fugiu da escola dominical. Certo? Vocês têm que falar assim, vocês têm que estudar mais. Porque não dá para ter dúvida a respeito do amor de Deus, do compromisso de Deus, da fidelidade de Deus. Lembra lá, quando Deus fez o pacto com Abraão, ele atravessou ali no meio daqueles animais que estavam partidos ao meio, Deus fez uma aliança com ele, Abraão não passou, mas Deus passou com fogo no meio, e Deus assinou ali, deu a assinatura dele de que o pacto que ele fez, ele ia cumprir. E ele sabia que o homem não tinha força para isso. Então Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus que a gente aprende a ter fé a partir do Antigo Testamento. A fé do Antigo Testamento é fé. É fé. Aí você vai ver a aplicação dela no Novo Testamento. Você vai ver lá Paulo. Poxa, Paulo, que fé é aquela, né? Será que assim o cara converteu, teve fé? Paulo era um fariseu. Os fariseus, eles são doutores do Antigo Testamento. Ele conhecia o Deus do Antigo Testamento. Certo? Os pescadores lá eram judeus. Certo? Judeus. Então os caras tinham a informação da lei, essas coisas assim. Lógico que teve alguns que se converteram depois, mas a gente vê toda uma construção de fé que a igreja precisa ter, entendendo as escrituras como um todo. Como um todo. Então besteira é dizer que Bíblia é só Novo Testamento. Aí recebe lá no hotel aquele Novo Testamentozinho, tem? Por quê? Não. O Novo Testamento que é importante. Quem disse isso? Ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Quando João Batista chega lá, está no Novo Testamento, está lá no deserto, lá, batizando gente para o arrependimento. Aí quando vem Jesus lá, andando assim, o que ele falou para o pessoal? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem ia entender isso? Quem entendia da lei. A Cordeiro que tira pecado. Então só o povo que entendia os sacrifícios lá de Levítico, do Antigo Testamento, o que era colocar um animal sobre o altar para fazer expiação de pecado do povo, e sabia o que ele estava dizendo. Eis o Cordeiro de Deus. Essa informação é para quem teve o entendimento da história do Antigo Testamento, porque senão vai ficar vazia. Que Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele sabia exatamente o que significava um cordeiro sobre um altar em sacrifício, sabia exatamente. Por isso que foi muito fácil para o João Batista dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus e tirava o pecado do mundo. E os fariseus olharam e falaram assim, como assim? Como que vai ser Cordeiro de Deus? Porque eles sabiam o significado de um cordeiro. Como que faz expiação de pecado? Jesus perdoava pecados, quem é que pode perdoar pecado? Senão só Deus. Os fariseus diziam, mas Jesus era Deus, por isso que ele está perdoando pecado. Tudo bem até agora? Então vamos seguir. Em suma aqui, as 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito eram simplesmente uma declaração de guerra de Deus contra os deuses do Egito. Ok? Ficou claro aqui? Uma declaração de guerra de Deus contra os deuses do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Vamos fortalecer isso aqui. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Ele diz no final, eu sou o Senhor. É assim que ele vai finalizar a praga. Eu sou o Senhor. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando você levanta um ídolo, você pode saber que esse ídolo vai cair. Deus não divide a glória, ele é só Senhor. Só existe ele como Senhor. Levantou o ídolo, pode preparar. Então fica aí a dica, né? Para quem gosta de levantar ídolos, se você achar que o seu dinheiro é ídolo, está acima de Deus, Deus vai fazer você quebrar. Se você tem uma esposa que te faz você se afastar de Deus, pode se preparar para a separação. É só você buscar. Pastor, por que isso não aconteceu ainda? Porque você não buscou. O dia que você se aprofundar nas coisas de Deus, aí vocês estão com a cabeça doida agora, né? Mas como assim, pastor? Que coisa é essa assim? Por que você está falando esse negócio estranho para a gente?
Deus é Deus assim? Gente, Deus não divide a glória dele com ninguém. Tudo que se opõe contra Deus será abatido. Isso é princípio. Pastor, explica isso melhor para a gente entender, porque senão a gente vai ficar meio maluco aqui. Por que Abraão teve que colocar o filho dele sobre o altar? Porque Abraão chegou num ponto da vida dele que ele acreditou que a solução para que ele fosse pai de uma grande nação fosse o filho. É simples de entender isso. Deus fez uma promessa, ele tinha que acreditar na palavra de Deus. Quando o filho dele nasceu, ele começou a idolatrar o filho. Ele achou que toda a esperança dele em ser o pai de uma grande nação, em ser próspero, estava no filho, porque até então ele não podia ter filho. Ele não podia ter filho, nem ele nem a mulher, ele estava velho, a mulher era estéril. Então quando o menino nasce, ele não entendeu que aquilo, ele estava sendo movido pela palavra de Deus e não pelo nascimento de um filho. O negócio não é o que você tem, mas é a fonte que traz o que você tem. Não é o carro que você tem, não é a família que você tem, mas é a fonte que gerou aquilo. E aí, de repente, Abraão fica todo feliz e pega o filho, né? E na mente de Abraão, ele está dizendo o seguinte: não, agora ninguém me segura, né? Ninguém me segura. Quem tem um filho tem tudo. Agora eu serei pai de uma grande nação. Aí, naquele momento que Abraão acha que ele tem tudo o que ele queria, ele tem aquela expectativa no menino, o que Deus fala com ele? Aí Deus usa umas palavras bem interessantes, né? Para bom entendedor. Pega o teu filho, já começou a ficar pesado. O teu único filho, né? Entendeu? É a mesma coisa que falar assim: Fabinho, pega o teu filho, aquele que você ama, é assim que Deus fala: pega o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. Deus vai assim. Entendeu? Porque Deus sabia que era o filho, já é um peso já forte no coração da gente, é o único, e é aquele que tu amas. Porque tem pai que não é apaixonado pelo filho. Tem pai que mata filho, filho mata pai, né? Tem irmão que mata irmão, Caim matou Abel. Mas Abraão era apaixonado pelo filho. Então ele tinha construído um ídolo dentro do coração dele. Quando você constrói um ídolo, Deus faz você colocar sobre o altar. Entendeu? Agora, voltei um pouquinho para você poder entender. E aí Deus falou isso e oferece em sacrifício. Abraão engasgou, engoliu seco. Aí começou a tentar entender o que Deus estava dizendo para ele. Aí ele fala para os servos: olha, eu vou subir ali, vou adorar a Deus, depois nós voltamos. Aí ele entendeu ali. Ele falou: a única maneira que eu tenho de fazer viver o meu filho é deixar fazer com que ele não seja Deus. Por isso que ele falou que voltaria. Aí ele sobe, coloca o menino sobre a lenha. O menino fala: pai, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? Aí ele fala: Deus proverá. Aí vem a figura de Cristo, né? Que é o cordeiro. Aí ele pega a adaga, levanta a mão, confiando em Deus, levanta a mãozinha e começa, faz o normal, e vai matar o menino. Quando ele vai matar o menino, o anjo fala: pode parar. Aí você já provou que você realmente é um homem de fé, que você confia em Deus. E essa fé foi imputada como justiça na vida dele. E o Abraão agora renasce como um homem de fé realmente em Deus. Aí sim, ele poderia se tornar um pai de uma grande nação. A capacidade de entregar. Entrega. Então o que a gente tem é o que a gente entrega. O que você não entrega e você segura, vaza pelos seus dedos. Tudo que você falasse: esse dinheiro é meu, você nunca vai ter. Você vai ficar correndo atrás de dinheiro o resto da vida. Não, que essa família aqui... Aí o cara, por causa de homem, por causa de mulher, mulher por causa de homem, por causa de lazer. Tudo que você coloca na frente de Deus, vai chegar um momento, se Deus tiver um propósito na sua vida, que Deus vai fazer você colocar sobre o altar. Empregos, riqueza, ministério. Quando você acha que o ministério é mais importante que Deus, porque você está no meu ministério, aí Deus tira ele. Por que os adoradores de Baal, eles foram destruídos, né? Baal, né?
Deus quer que Baal fique de pé? Não fica, né? E foram mais de 400. Né? Como? Porque Deus não deixa ídolo ficar de pé. Isso aí a gente precisa entender. Então, quando você começar a adorar coisas de uma maneira a ponto de a sua fé ser arrancada, você pode preparar para perder. Por que você não perdeu ainda? Porque você não tem saldo na sua conta. Essa é a parte mais difícil. Você não tem saldo suficiente para pagar. O dia que você tiver realmente fé e você estiver próximo do coração de Deus de verdade, as suas contas serão acertadas com Ele. É porque aí você tem saldo. Quando você se torna espiritual a ponto de ser tratado, Deus trata você. Por enquanto a gente vai pelo caminho do inferno. A gente não tem fé, a gente vai levando, a gente indo para o inferno. Mas quando a gente chega num ponto de ser realmente servo de Deus, você tem fé suficiente para ser tratado, como Abraão foi. Abraão tinha fé suficiente para ser tratado por Deus, a ponto de entregar o seu próprio filho. Então tem coisas que acontecem só quando você está realmente convertido. Tem coisas que só vai acontecer quando a gente estiver realmente convertido. Aí quando você se converter de verdade, você vai ver como é que Deus tira ídolos da sua vida. Você vai ficar chocado. Deus só pode tirar os ídolos de quem realmente tem fé. Mas vai fazendo. Fazendo aí, do jeito que você quiser. Lembra da história do Morales? O que ele contou? Enquanto ele era um cara meia boca na igreja, mas quando ele se converteu de verdade, Deus provou ele. O filho dele virou um usuário de drogas. Aí Deus tratou ele. Por quê? Deus sabia que podia tratar ele naquele momento. Porque se trata antes, mata. E aí vem o pesadelo. Essa é a parte que eu não gosto de falar, mas é a verdade, né? Então Deus às vezes não cobra da gente, porque a gente não tem saldo. Que saldo você tem? Cobrar de quem? Quem não tem fé, o cara já está ali em cima do muro, você vai cobrar dele alguma coisa, ele morre, rapaz. Ele morre. Ele vai para o inferno direto. Agora, gente de fé, Deus aperfeiçoa. Então, assim, às vezes, o que a gente passa de dificuldade é um tratamento de Deus para a salvação. Para a salvação, entendeu o que eu estou falando? Para a salvação, porque a salvação é uma coisa que é a melhor coisa que pode ter. Então, cuidado com essas coisas, gente. Pega aí, tá? Não idolatra, não. Não idolatra pastor, não idolatra ministério, não idolatra igreja, não idolatra marido, não idolatra filho, não idolatra dinheiro, não idolatra... Gente, como é que a gente sabe quando uma pessoa está idolatrando? É quando você deixa de servir a Deus para poder servir essa coisa. Tudo que rouba o seu culto, tudo que rouba a sua adoração, tudo que rouba a presença de Deus é um ídolo. E esses ídolos podem ser chamados de dinheiro, ser chamado de sexo, bebida, lazer, namoro, casamentos e por aí vai. O ladrão de culto é o diabo. E nesses dias eu canso de falar, quem não conseguir guardar o culto, não vai para o céu não. Não vai para o céu não. Se o diabo roubar o seu culto, acabou. Você não tem céu. O que está acontecendo hoje, está todo mundo negociando culto. Porque o meu primo chegou lá em casa, não tem culto? Você sabe o que é culto? Vocês não têm noção do que é culto? Gente, culto não é vir na igreja só não. É o único momento que Deus recebe, é o culto. O que eles estão tentando fazer aqui para poder sair do Egito? O que eles falaram para o faraó? Faraó, deixa a gente sair, caminho de 3 dias, pelo deserto. Nós precisamos cultuar a Deus. Nós precisamos oferecer sacrifício a Deus. É isso que nós queremos. Fora disso, é prisão. Fora disso, é Egito. Não é isso que estão lutando aqui? Aí chega Moisés e fala lá, pela boca de Arão, deixa o meu povo ir, para que possa cultuá-lo, cultuar o Deus no deserto, deixa o meu povo ir. Fala para ele, para quê? Para que eles possam me cultuar, senão eles vão morrer. E é isso que eles precisam fazer, culto. Eles querem cultuar, querem fazer o caminho de 3 dias,
e adorar a Deus. Eles precisam do culto. Quando eles foram presos lá na Babilônia, o que acontecia? As harpas de adoração ficavam penduradas. O pessoal dizia, adora aí. Como é que a gente vai adorar ao nosso Deus numa terra estranha? Não tem como. Eles vão adorar. Olha o exemplo de Paulo e Silas na prisão adorando. Olha o exemplo de Daniel orando no seu quarto, adorando a Deus. Olha o exemplo de Noé construindo um altar para Deus depois que sai da arca. Olha o exemplo de Abraão. Olha o exemplo de Josué construindo altares além do Rio Jordão. Isso é culto. Porque nada tem sentido. Não é vir na igreja. Nós não estamos vindo na igreja. Nós estamos cultuando o único que pode fazer alguma coisa pela gente. É culto. Custa o que custar. É o momento que Deus está recebendo. Quando a gente coloca a nossa vida diante dele e fala, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer. Porque a Bíblia diz que Deus é digno de toda a honra e toda a glória. E aí, nós estamos aí, nós temos uma semana para trabalhar. O domingo é o quê? É o primeiro dia, é o nosso dízimo. É a nossa semente, a nossa primícia é o dízimo do culto. É o primeiro dia da semana, não é segunda-feira, não é domingo. O que a gente faz hoje? Nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos entregando nossa primícia. É por isso que a vida funciona. À noite nós estamos entregando nossa primícia. Nós cultuamos no domingo para que tenhamos uma semana de colheita. É culto. Oh, meu Deus, até quando? Vocês vão ter que entender isso. Não é questão de estar na igreja ouvindo música. É culto. Deus quer culto. É a única coisa que mantém a gente conectado a Ele, é isso. A titia chegou lá em casa, pastor. Meu carro deu defeito. Vem a pé, nós moramos numa cidade pequena. Eu lembro quando nós começamos a igreja metodista, os obreiros vinham tudo de terno, com os meninos pendurados, um aqui, outro aqui, ó, do lado, suado, descendo o morro. Quantas vezes eu vi Michele arrastando as crianças dela para a igreja sozinha, né, Michele? Os meninos tudo bacuri desse tamanho assim, arrastando aquela meninada sozinha, um desespero para estar na igreja. Você vê hoje, a Thaís bota um aqui, outro aqui, a chave do carro na boca assim, e chega na igreja com 2 bacurim pendurados. Não está dependendo de homem para isso, não, é? É uns troços que... Então, assim... não, porque hoje vai ter jogo. Oh, meu Deus do céu. Olha, vou falar a verdade com você. Deus é muito bom. Se Deus fosse um pouquinho igual eu tinha matado todo mundo. Ele é bom demais, gente. A misericórdia dele dura para sempre. Aí você tem jogo e não tem ninguém na igreja. É incrível isso. Não, porque... eu estava com a dor no dedinho do pé. Ele com dorzinho de cabeça. Para que serve Doril? Para que serve esses negócios? Neusaldina, não serve não? Eu tomo com 30 minutos, eu estou bom. Aí faz 2 horas de duração, dá tempo de ir para o culto. Quais serão as árvores que nós vamos se esconder atrás igual o Adão? Não, porque eu... Sabe o que é? Fui na casa da vovó. Vovó, cheguei em casa na casa da vovó. Para com isso. Gente, nós não sabemos o que é cultuar a Deus, não. Sinceramente. Ô, vovó, tô indo, tá? Por quê? Eu tenho culto. Eu tenho culto. Não, mas, pastor, você está falando isso porque o senhor está com medo da gente não vir no culto? Não, Deus vai ter culto, que eu estou aqui. Deus vai ter culto. Deus não vai ficar sem culto. Eu tenho certeza que vai ter eu, mais uma meia dúzia aqui. Não é esse o problema. Eu estou querendo dizer para vocês que quando a gente entrega o culto, a gente vai estar entregando tudo. Só isso que eu queria dizer. Quando você entregou o culto, meu amigo, Paulo e Silas, presos, amarrados lá dentro da prisão, ele olhou para o Silas e falou, Silas, o culto é agora. Vocês conhecem a história? Talvez o Silas falou assim, mas Paulo, mas como que nós vamos fazer culto? Nós estamos presos, nós estamos com as costas todas lanhadas, aqui os pés estão amarrados, É assim, as mãos e os pés. A Bíblia, ela é enfática em dizer que as mãos e os pés estavam presos. Então imagina, não vai poder bater palma? Não vai poder bater palma. E a Bíblia diz que eles cantaram louvores dentro da prisão, cheios de sangue. E o que aconteceu depois do culto? O culto não negociado. Começou a tremer, um terremoto dentro da prisão, as cadeias quebraram, todo mundo foi liberto. É por isso que a gente vê tanta gente presa ao nosso redor. Às vezes gente que a gente ama, porque a gente não sabe fazer culto na hora da dor. Então, as 10 pragas eram uma declaração de guerra de Deus contra os deuses do Egito.
Esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Ele diz, eu sou o Senhor. Aí a gente vai entender por que o Nilo foi transformado, as suas águas foram transformadas em sangue, porque os egípcios adoravam o rio Nilo como um deus. Entenderam isso? Esse rio era uma fonte de vida para os egípcios. Então, quando Moisés transformou esse rio Nilo em sangue, mostrou o poder de Deus sobre o Deus Nilo. Essa foi uma grande ofensa, né, ao Deus do Nilo. É a personificação de Api, que se acreditava ser o Deus da fertilidade. Então, o Nilo, para os egípcios, era um Deus. Deve ser até hoje. Aí Deus transforma o Deus dele, a fonte de subsistência deles, porque a água do Nilo fica cheia de sangue. Então é guerra contra os deuses? É guerra contra os deuses. A gente vai ampliar um pouquinho mais o entendimento em relação a isso aqui no decorrer do capítulo, tá bom? Versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Vocês perceberam que a mensagem de Deus é a mesma em todos os confrontos, não muda. É só isso que Deus quer. É isso que ele está dizendo o tempo todo. Faraó, deixa o meu povo ir. Eles precisam me servir, eles precisam me adorar no deserto, deixa o meu povo ir. Eles vão construir um tabernáculo para mim, deixa o meu povo ir, Faraó. Então vamos para o versículo 2 a 6. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, sobre o teu povo, e sobre os teus fornos, e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Você imagina, né? É a praga de rã. Uma deusa importante para os egípcios era chamada de Egite, que o símbolo dela era uma rã. Entendeu agora? Essa deusa era representada na forma de rã, era o símbolo da ressurreição. Então essa grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Egite parecesse maligna. Eles olharam assim, puxa, adoravam uma deusa que tinha cabeça de rã. Praga de rã, é uma guerra contra essa deusa. E Deus infestou o Egito de tanta rã, de tanta rã. Aquelas rãs começaram, depois que morreram, começaram a apodrecer. Você imagina a nojeira que virou aquilo. Aquilo devia juntar aquilo de balde, de tanta rã que tinha. E Deus falou, vai entrar nos fornos, vai subir nos armários, vocês vão ter rã, vocês vão ficar empazinados de rã. Vocês vão falar assim, eu não quero ver rã na minha frente nunca mais. Entendeu? Eles ficaram assim, começaram a achar a rã tão abominável a ponto de comprometer a relação deles com essa deusa. Então Deus colocou até assim no teto deles assim, ó, rã. E eles olhavam para a rã como uma maldição. Já que a nossa deusa é uma rã, por que essas rãs estão prejudicando a gente tanto? Então Deus criou ali uma dúvida em relação a essa adoração, a essa deusa. Entendeu? Versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos. Por que os magos não tiraram as rãs? Não tem. A porta de rã que Deus abre, ninguém fecha, irmão. Não adianta. Só Deus pode fazer isso. E eles estão aqui fazendo igual, multiplicando as rãs. Aí a gente pensa, algumas linhas de interpretação defendem a ideia de que essa praga de rãs, que esses magos fizeram igual ao que Moisés fez, era um truque. Mas não era truque. A gente sabe que o Egito é bem relacionado com o ocultismo, gente. Por favor, é igual nos dias de hoje. Não dá para você falar que macumba é truque. Por favor, macumba é real, ocultismo é real.
benzimento é real, isso tudo é real, senão as pessoas não faziam. A pessoa vai lá no Pai de Santo, vai lá na mesa lá, branca, do kardecismo, e o diabo está operando através dessas forças. Isso é o ocultismo. Nós falamos semana passada, formas de acessar o mundo espiritual através de guias, de abertura de chakras, acendendo incensos, fazendo meditação, que o pessoal gosta, né, de budismo. Isso é abertura de chakra. Tem crente que acende incenso, bota aquelas palhetas de metal pendurada na porta. Aí que é tão bonitinho, pastor. Não, aquilo é para abertura de chakra, gente. A ideia do esoterismo é trazer entidades para poder abençoar o lugar. Por isso que fica aquele barulhinho. A atmosfera melhora, porque aquilo chama entidades, aquilo abre chakras. A chakra é um portal no mundo espiritual, onde os demônios entram e vêm para o mundo físico. Por isso que coloca doença, por isso que coloca tristeza, depressão, miséria. Resultado de miséria, porque alguém está abrindo portais. Os crentes estão fechando, lutando para fechar os portais, e um monte de gente abrindo. Aí eu fui lá na dona Mariazinha, ela passou aquele ramo em mim assim, me deu um banho de erva, eu tomei um banho de erva, banho de pipoca, baforada de charuto, do preto velho, e aí é direto, aí achou, nossa, a baforada de charuto é limpeza do corpo, não é limpeza de corpo. Você abriu um chakra para demônio. E fica assim, os pontos de chakra, meditação, acupuntura, gente, pelo amor de Deus, vamos estudar isso. São meios de abertura de chakra. Nós temos no corpo pontos de entrada. O esoterismo conhece isso muito bem. Os florais, a adoração de espíritos da floresta, duendes, salamandras, fadas. Não é espíritos da floresta, é esoterismo isso. Essa é uma forma mais bonitinha de demônio. Duende é uma forma bonitinha de demônio. Fadas são demônios bonitos, demônios arrumados. Doeu, né? E isso é um estudo que a gente precisa fazer paralelo. A pergunta sua é acupuntura. É um estudo que a gente precisa fazer paralelo, vai gastar mais tempo. Mas a acupuntura é um princípio de abertura de chakra, é uma técnica oriental. Então os orientais sabem muito bem trabalhar com pedras, com massagens e abertura de chakra. Certo? A acupuntura é um princípio seguinte, eu vou falar rápido, eu não posso perder tempo com isso, porque não é o assunto. Mas o que acontece? Quando você derrama sangue, você cria um pacto, sempre. Todo sangue derramado com motivação é pacto. Por isso você tem uma pessoa que fez uma cirurgia. Fiz uma cirurgia. Pastor, eu fiz já 11 cirurgias. Operei da vesícula, operei não sei o que do pé, operei do não sei o que, 11 cirurgias. Isso não é normal. Tem uma entidade que está drenando sangue. Certo? Então cirurgias, necessidade de cirurgia toda hora. É problema aqui, cirurgia. Tem uma entidade que está drenando o seu sangue. Você vê lá, os médiuns lá, vocês já viram lá os pais de santos aí, que foi até preso esse cara aí, que é o tal João de Deus. Ele é médium mesmo. Ele faz cirurgia mediúnica, ele corta e aí o sangue não aparece. Não é isso? Por quê? Porque tem uma entidade que drena o sangue, é vampirismo isso aqui. Existe um vampiro, existe uma entidade que suga o sangue, por isso que o sangue não aparece. Ele vai cortar e não vai ver. Ela se alimenta de sangue. E isso é pacto. Então todo derramamento de sangue com propósito é pacto. Por isso que as pessoas falam, por que é pacto? Porque isso está na Bíblia. Quem criou o derramamento de sangue como pacto foi a Bíblia. Foi Deus que criou. Mata um cordeiro, derrama o sangue. Tem um pacto. Não tinha? Por que sacrificavam animais? Por causa do pacto. Aí o diabo pega o mesmo ritual, porque ele sabe que tem como acessar o mundo espiritual através de pacto. Pastor, mas aí o que é a acupuntura? A acupuntura é um micro derramamento de sangue, porque você tem agulhas que vão furar o lugar. Está doendo aqui. Aí vai ter gente que vai falar depois, quando vir na internet, tá? Mas eu estou prontinho. Aí você tem aqui tá doendo, está inchado isso aqui. Está inchado. Aí você pega, o que você faz? Você pega e bota uma agulha. Uma agulha. O que tem na agulha? Não tem nada. É agulha.
Ela está furando. Aí você bota a segunda, a terceira, a quarta, de volta do lugar que está doendo, do tumor. Cada agulha que você coloca, você faz um micro derramamento de sangue, porque é uma ciência ocultista, veio do Oriente, você forma um campo magnético. Cada agulha é um campo magnético. Quando você medita, faz meditação, o cara fica debaixo da pirâmide lá. Ele forma um campo magnético. A meditação, acender incenso, formam campos magnéticos. Por quê? O campo magnético espiritual é que abre o chakra. O mundo espiritual é dividido e o mundo físico. É uma parede assim. Ou assim, para vocês entenderem. As entidades, elas não conseguem atravessar. Nem os anjos atravessam, nem os demônios. Como é que a gente abre o portal para os anjos entrar na terra? Para intervir. Essa irmã aqui precisa de ajuda, a gente está orando por ela. A gente ora, os portais se abrem, os anjos vêm e intervêm. Entendeu como é que a igreja faz isso? A gente ora, a gente jejua, a gente tem os acessos através da oração, do ato profético, a gente abre os portais, os anjos descem na terra, porque eles são seres espirituais, eles não podem entrar na terra sem autorização. A gente abre o portal, a oração é uma autorização para eles entrarem. Eles entram e é acesso à vida das pessoas e trazem as curas, são espíritos ministradores. Por isso que a gente ora. E o mundo oculto copiou. Ao invés de trazer anjos do bem, traz demônio. Porque eles fazem um pacto ilícito. O nosso pacto é lícito, é bíblico. Quando você faz um pacto não bíblico, você tem demônio. E aí a acupuntura, voltando, você bota ali, a primeira agulha tem um campo magnético. Você bota a segunda, tem 2 campos magnéticos. Você bota a terceira, outro campo. Você forma um campo magnético com 10 agulhas, é 10 vezes maior o campo magnético. Quanto mais agulhas, maior o campo magnético. É igual você está lá, quem entende de eletricidade aí, como é que você faz, forma o motor elétrico de um ventilador? O cara vai rolando um monte de fiozinho. Já viu o motor elétrico enrolado? Cada fiozinho daquele forma um campo magnético quando energizado. Você bota vários fios, forma um grande campo magnético que cria a lei da indução. Isso aí é outra coisa. Então, esse campo magnético, quando ele é somado com várias agulhas, você abre um portal de energização. Você abre um portal, através das agulhas, forma cada campo magnético por uma agulha. Você tem um campo magnético duplicado, ou 10 vezes mais, depende da quantidade de agulha. Você abre um portal, os demônios vêm e tiram a dor. Mas junto com tirar a dor, ele tem um pacto, você tem um pacto. Aí você está lá com um problema não sei o quê, tira a sua dorzinha aqui e bota um câncer em você para o futuro. Que o diabo ele negocia o tempo todo. Tira a dor e pega e coloca seu filho nas drogas. Tira a dor, mas acaba com o seu casamento. O diabo não faz nada de graça. Ele dá com a mão, tira com a pá. Isso é campo magnético. O esoterismo, a Umbanda, eles estão acessando o mundo espiritual através de atos ilícitos e pecaminosos. E como é que você acessa o mundo espiritual? Bíblia e Espírito Santo. Não é assim que vocês aprenderam? É Bíblia e Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quando você vai tentar acessar o mundo espiritual de outra forma, você vai acessar o mundo dos demônios. Aí, pastor, tem igreja que está acessando o mundo dos demônios? Lógico, os caras estão entrando lá, dizendo assim, essa caneca aqui, ó, é sagrada. O que ele está fazendo? Ele está quebrando um princípio. Que o poder não está na caneca, o poder está em Cristo. Se você começar, eu vou vender essa caneca para a igreja, porque essa caneca aqui, ela é a caneca, né? Está consagrada essa caneca. Aí você leva para casa, você quebrou um princípio. Se você quebrou um princípio, você deu uma legalidade para demônio. E aí você vai acessar o mundo, o submundo das trevas. E quem vai vir, não vai ser anjos, vai vir um monte de demônio. Aí você vê dentro das igrejas, você fala, pastor, não é que esse pessoal... Tem igreja que o pessoal faz os negócios, acontece, o pessoal cai, levanta, chora e não sei o quê. O cara foi abençoado com alguma coisa. Não foi abençoado, gente. Por uma alma, o diabo dá qualquer coisa. Ele te dá carro, te dá casa. Pela sua alma, ele faz qualquer coisa. Então tem muita gente dentro de igreja que você vai ver algumas manifestações, algumas realidades dentro de algumas igrejas, que são manifestações malignas. Paulo falou sobre isso, operadores de sinais a ponto de enganar até, se for possível, os salvos. Poxa vida. O fato da pessoa estar lá. Você está achando que é Deus, às vezes? Mas não. Todo mundo que está aqui dentro, você acha que está balançando, está acessando Deus? Às vezes não, às vezes está acessando a própria carne, que é bastante, né? Muita carne, parece um açougue. Tem Espírito Santo,
e tem espírito maligno. Por quê? Porque eles fazem acesso de forma errada. São procuradores de bênção, acreditam em coisas, objetos. O poderoso, né? O poderoso pastor. É demais, né? É um ídolo, virou um ídolo poderoso. Aí você vai lá, pastor, bota a mão em mim. Você tem como você botar a mão em mim, pastor? Aí pega e esfrega no pastor assim para ver. Tem essas coisas. Pega no pastor. Hein, pastor, hein. Aí pega a sua mão, bota na cabeça dele. Isso é idolatria. Idolatria o que é? Idolatria é acesso ao mundo oculto. Você fez, idolatrou, você não vai acessar o Espírito Santo. Então o protocolo de acesso ao reino é o Espírito Santo junto com a Bíblia. Saiu da Bíblia, você está acessando o mundo dos demônios. Aí você vai ver todo tipo de sinal dentro de igreja, dentro de lugares, e os caras na Umbanda falam assim, não, tá batendo tambor, você viu lá, me senti melhor, andei em cima do vidro. Como é que o cara andou em cima do vidro? Demônio. O demônio ajudou ele a andar em cima do vidro lá. O cara vai levitar, vai fazer tudo, o demônio faz isso. Tá bem, até agora? A gente não pode ir mais profundamente. Aí você vai, talvez vocês estão pensando, pastor, mas aí, senhor, negócio da culpa tudo, tem muita coisa que as pessoas fazem, não tem entendimento. Aí você vai procurar saber, por que a minha vida está toda enroscada? É por isso, você fez algo que você achou que não tinha nada a ver, porque você não tem conhecimento, você acessou o mundo das trevas e está endemoniado agora, o demônio entrou dentro da sua casa. É isso. Já falei com vocês, a questão de tatuagens, tem que tomar muito cuidado com esses negócios. Tatuagem com motivação é pacto, tá? Se quiser conversar, depois a gente conversa. Tatuagem com motivação é pacto. Se tiver motivação, é pacto. Entendeu o que eu falei? Porque é derramamento de sangue. Sangue é o que liga o mundo espiritual com o mundo físico. A Bíblia diz sangue é vida. Então, o sangue é uma coisa extremamente sagrada. Quando alguém morria no Antigo Testamento, se alguém aparecesse um cara morto, derramasse o sangue do cara, eles mediam a distância entre as cidades. A cidade que estivesse mais próxima, tinha que pagar por aquilo. Morreu o cara aqui, vão medir daqui até lá. Quem é que está mais próximo? Você é culpado. Aí tinha que fazer os rituais para poder expiar o pecado, e se não fizesse, morria todo mundo. Porque sangue é uma coisa muito séria, gente. Vamos lá. Versículo 8. Faraó chamou Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Aparentemente parece que ele vai aceitar essa questão do culto, a princípio, mas vamos ver. Na hora do aperto, né? Da pressão, a gente sempre procura fazer a coisa certa. Ele se viu apertado, viu o Egito inundado de rã. Então ele disse, fala lá com Deus que se ele tirar as rãs daqui, eu deixo o povo ir. Versículo 9 em diante. Disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que te hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. As rãs só vão ficar no rio. Aí o Faraó disse, versículo 10, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença do Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Entenderam isso? Esse aqui é o verdadeiro espírito do Egito. Esse é o verdadeiro coração do Egito, que é o mundo, Quando tem coisa difícil, amolece e faz promessas, por causa da consequência do pecado. Logo se sente bem, esquece das promessas e volta a endurecer o coração. Esse não é o ciclo vicioso de muita gente? Está doente? Oh, meu Deus, Pai, ajuda para a igreja, ora por mim. Quando é que tem oração aqui na igreja? Vocês vão no monte quando? Aí fica bom. Cadê fulano? Sumiu. Ué, vem mais não? Apareceu? Esse é o ciclo vicioso egípcio. Está no nosso coração isso. Está sem dinheiro? Igreja.
ganhou dinheiro, vai embora da igreja. Vocês acham que em 20 e tantos anos eu nunca vi isso? Eu vejo toda hora. Ah, pastor, eu quebrei igreja. Voltou a ter dinheiro? Vamos embora. Não é assim? Não é generalizando, né? Mas as pessoas são assim. Acham que Deus é farmácia. Eles não sabem que Deus é Deus. Ah, vamos lá, né, para a igreja. Tem gente que fala comigo, ô pastor, quando é que tem culto na sua igreja? Eu não estou muito bem. Eu falo, meu Deus, será que Deus merece isso? Deus merece isso? A gente só vem na igreja quando a gente está duro, quando a gente está quebrado. Tem uns caras, um cara me perguntou essa semana, um empresário, ele falou, poxa, eu encontrei um membro da sua igreja aqui, você é pastor da Metodista? Eu falei, sou. O cara falou tão bem da igreja, tal, não sei o quê. E aí, é um cara que está feliz, né? E aí ele falando assim, e perguntando como é que funciona a igreja e tal. Aí ele perguntou, mas como é que é o negócio assim? Eu falei assim, geralmente as pessoas se convertem quando estão sofrendo, né? Ele é ímpio, né? Ninguém chega assim e fala assim, ó, estou cheio da grana, hein? Estou chegando aqui na igreja, estou por cima da carne seca. Isso é muito raro. Muito raro. Geralmente é com problema. E aí as pessoas são abençoadas, encontram na igreja um conforto e começam a melhorar, e elas se sentem gratas e elas querem ajudar outras pessoas. Esse é o ciclo. Né? Os que chegaram sofrendo, estão melhor agora, vão ajudar as outras pessoas que estão sofrendo. E aí vai. Certo? Aí ele falou assim, mas lá os empresários não mandam não, igual as igrejas? Eu falei, não. Lá empresário é ovelhinha. Aqui tem advogado, não tem advogado aqui? Tem um monte, né? Tem professores, tem empresário, mas todo mundo é ovelhinha, não é? Ovelhinha de Jesus? É isso. Não tem essa de querer, porque eu ganho mais, que eu ganho menos, que eu estudei mais. Não tem essa de estudar mais que manda. Isso é coisa de religião. Nós não somos religiosos. Aqui todo mundo é igual. Não é, Fábio? Todo mundo é igual. E tem uns que falam assim, não, porque eu quero fazer. Não, cuidado, não aceite ofertas assim extravagantes de gente rica, porque senão quem paga a conta gosta de mandar. Entrega seu dízimo, irmão, fica tranquilo. Então, os caras que gostam de pagar conta, eles gostam de mandar. Por isso que mandam em algumas igrejas. O pastor fala, eu estou precisando de uma bateria, né? Aí o ímpio vem e compra. Não, eu estou precisando de uma caixa de som. Aí o ímpio vem e compra. Daqui a pouco o ímpio está mandando na igreja. Nós precisamos de crente. A igreja funciona assim. De forma sobrenatural, onde todo mundo tem que ser igual. Né? É tão bom, né, quando você vê uma pessoa que tem um curso superior, que senta com o cara que nunca estudou na vida e ficam iguais. É legal isso, né? Você fala bonito, né? Mas tem que se submeter, tem que entender que todo mundo é igual na igreja. Não tem essa. Tá tudo bem, né? Então não façamos como os egípcios, que amolecem o coração nos momentos difíceis, das rãs, e quando as rãs vão embora, se sentem aliviados, esquecem das promessas que fizeram. Eu prometo, Deus, que se o Senhor abrir essa porta, eu vou vir na igreja. Aí Deus abre a porta, né? Porque para Deus é fácil. Mas a gente precisa. Mas isso aí talvez não seja culpa da gente, é culpa de quem ensinou a gente. É a religião que fez a gente assim. Talvez a religião não ensinou a gente a entender que Deus é Deus, que Deus não é supermercado, que Deus não é farmácia. Na verdade, a gente não tem que vir aqui para buscar bênção, a gente tem que servir a Deus e as bênçãos correm atrás da gente. Coisa que crente tem que ter é não ter preocupação com isso. Por isso que Jesus falou, não vos preocupeis com o que vocês vão vestir, o que vocês vão comer. Então a onda é essa, é andar com Deus para que os peixes estejam sempre presentes na nossa vida. E a gente não pode ter preocupação com dinheiro. Certo? A gente tem que ter uma vida digna, porque adorador não pode preocupar com dinheiro, senão não adora. Eu não quero vir para a igreja preocupado se eu estou com dívida, se eu estou com... Deus cuida das coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É nisso que a gente tem que acreditar. A gente tem que ter uma relação tão forte com Deus a ponto de não se preocupar mais se o mar tem peixe ou se não tem peixe.
A gente sabe o seguinte, onde ele for, ele faz os peixes aparecer. Porque ele é dono dos peixes. Ele fez os peixes, cara. Ele é dono do mar. Então, por isso que você vai ver o Elias lá no deserto, Deus vai para o deserto, o cara vai beber água de uma fontezinha lá. Aí Deus dá um pão para ele, assado, o corvo traz, meu Deus do céu. Olha, o corvo trouxe um pão para o Elias, trouxe carne. Como é que um corvo traz carne e não come a carne se ele é carnívoro? E isso é para mostrar o poder de Deus. Deus manda uma ave de rapina trazer carne para o Elias fresca. Ele come. Aí daqui a pouco Deus, quando seca a água lá, né, que significa os recursos naturais da terra, né? A nascente seca, Deus fala, vai que eu vou mandar quem vai me sustentar? Uma viúva. Deus é muito engraçado, né? Ele não manda a gente para a casa do milionário. Não, o milionário, não, uma viúva vai te sustentar. Por que a viúva? Porque a viúva é a prova de que quem te sustenta sou eu, não é a viúva. Só isso que eu quero ensinar. É isso que ele estava ensinando. Então ele era sustentado o tempo todo. Isso é fé. Isso é fé. Saber que Deus está cuidando das nossas coisas, dos nossos filhos, das finanças, do que a gente vai comer, do que a gente vai vestir. Não dá para vir para a igreja com esse estresse, gente. Certo? A maior riqueza de um crente é quando ele não se preocupa com as coisas da vida. Ele consegue se separar dessas coisas e adorar a Deus. Então, assim, quando é que os problemas vão ser resolvidos? Financeiros, emocionais. Quando a gente colocar Deus como centro. Aí sim, Ele vai cuidar das nossas coisas. Cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. Mas é a logística do reino de Deus. Foca nas coisas de Deus, que Deus vai focar nas suas. Se você quer trabalhar nas suas coisas, Deus senta. A Bíblia diz que Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então a melhor forma de botar Deus para trabalhar para a gente é a gente focar nele e confiar nele. E aí as coisas vão acontecer. Na hora certa, as coisas vão acontecer. Bom, pastor, por que não acontece dentro do tempo que eu quero? Porque você não é Deus, velho. Você não é Deus, você não sabe quanto tempo que gasta para aperfeiçoar uma pessoa. Como é que faz para transformar uma pessoa? Deus gastou 30 anos para poder me converter. E minha mãe era de igreja. 30 anos. Eu com 30 anos eu me converti. Você imagina, né? Aí eu fui para a igreja. Casei com 23 anos, eu fui para a igreja. Ficava na igreja ali, tomava santa ceia. Tudo legal. Sabe? Mas não era crente, né? Enquanto as coisas estavam boas, eu estava ali tranquilo. Mas aí depois que eu me converti de verdade, aí veio as provas, né? Não é verdade? E isso eu tinha 30 anos. Eu devo ter ficado uns 7 anos dentro de igreja fazendo de conta. Será que tem gente que fica dentro da igreja fazendo de conta? Fica, né? Não conhecia Deus, não tinha paixão pelas coisas de Deus, não. E porque achava que tinha medo do inferno, isso que era verdade. Pior coisa é quando você tem medo do inferno. Você vem para a igreja, você quer ver o nível de iniquidade de uma pessoa, é só pelo medo do inferno. Pega o ímpio e fala com ele assim, você viu os sinais? Fala para o ímpio. Pega lá um primo de vocês que é ímpio e fala assim, você viu na televisão? Ele fica assim, você acha que é o fim do mundo? Eu acho que você fala. É porque as guerras, né? A epidemia está acontecendo. Ele fala, nem fala isso. Aí ele faz aquele sinal da cruz assim, misericórdia. O cara fala, chega a gelar só de ver falar do fim do mundo, meu Deus do céu. Eles ficam, falta de conhecimento e iniquidade. Quanto mais medo do inferno você tem, a religião sustenta as pessoas por medo do inferno. Aí você fala, eu tenho medo de ir para o inferno, porque vai que vem a besta do Apocalipse, vai pegar a gente, aí vê aqueles filmes, chora, aí vê o filme de Jesus Cristo, não tem? Isso é coisa de religião. Versículo 16, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara, fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Aí a gente tem esse conceito de piolho, né? Mas o significado dessa palavra hebraica, que é aplicada para piolho aqui, não é conhecido. Ninguém sabe dizer se é piolho mesmo, que foi a praga. Existem várias linhas de interpretações. Alguns sugerem que são piolhos, outros dizem que são carrapatos,
Tá? Outros estudiosos dizem que é bicho de pé. Tem gente que vai gostar, né? Outros defendem a ideia de que essa praga seja de pernilongos ou mosquitos. A ideia mais certa é que são pernilongos, que é diferente de mosca, gente. A mosca tem um propósito. É pernilongo, que a gente chama de mosquito, picando o tempo todo. Você imagina. Então, a ideia mais discutida aqui é que não são piolhos, mas que são pernilongos. Tudo bem? Versículo 17 a 19. Fizeram assim: Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos. Ok? Nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Embora o que está escrito aqui é piolho, não há uma prova evidente de que o significado é piolho. O original hebraico não aponta para piolho, aponta mais para pernilongos. Mas, culturalmente, colocaram isso aqui. Os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens, no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. O mago falou: isso aí é o dedo de Deus, né? Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então, insetos aqui era uma atribuição ao Deus Tote, que significa a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. Então, a praga desses insetos aqui, que sejam piolhos ou qualquer coisa, é uma atribuição ao Deus Tote. Então, Deus estava combatendo o Deus Tote. Versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Entendeu? Vocês viram qual é a ambição de Deus? Ele quer adoração. Essa palavra no sentido santo, tá? Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas. Aí é diferente, agora são moscas. Sobre ti, sobre os teus servos, sobre o seu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Mas vocês já viram, né? Quando tem lixo, tem mosca. Então, a separação do povo se fez através disso. Mas você vê que o ambiente está poluído, ou sujo, é mosca voando, né? Onde tem lixo, tem mosca. Então, o povo de Israel não teria mosca sobre eles, e o povo egípcio teria mosca sobre eles. E como é que a gente tira as moscas? A gente tem que limpar o canto, tem que limpar o lugar, senão as moscas vão ficar lá. Então, a mosca é um sinal de sujeira, que simboliza o pecado, né? E porém separação entre meu povo e o seu povo. Amanhã se fará este sinal. Então, enxames aqui. Também enxames não quer dizer especificamente que são moscas. Estou dizendo no original hebraico. Mas está relacionado a uma mistura. Pode ser que indique o desenvolvimento de todo tipo de parasita. Não só moscas, tá? Então, se você tem um lixo, você não tem só mosca. Você pode ter todo tipo de parasita ali. É barata, todo tipo. Então, está indicando esse tipo de coisa, né? A sujeira. Versículo 24. E o Senhor fez assim: e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida desses enxames. Os egípcios não podiam adorar os seus deuses. Por que não? A menos que tivesse o corpo imaculadamente limpo. Os egípcios eram limpíssimos. Tanto é que eles nem tinham cabelo, não tinham pelo, raspavam as sobrancelhas e a cabeça, porque eles eram absolutamente limpos. Então a presença de mosca no corpo deles e todo o lugar do Egito impedia que eles adorassem os deuses deles. Por quê? Porque eles teriam que estar limpíssimos para poder adorar os deuses deles. Então o culto deles foi destruído. Entenderam agora? A presença de moscas nos ambientes e no corpo deles não daria acesso aos deuses deles. Ficou compreendido isso? Então Deus acabou com o culto deles. É uma guerra contra os deuses. Versículo 25. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Some daqui, pelo amor de Deus, ele diz. A propósito de Faraó,
é bem parecida com a proposta de Satanás, né? Que sugere que a adoração seja feita no território dele. Olha o versículo 25. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra, dentro do Egito. Por que vocês não, mesmo dentro do Egito, vocês não cultuam o Deus de vocês? Aí Moisés falou: negativo. Essa é uma adoração meia boca, né? Como é que eu posso estar no mundo e adorar a Deus? Esse é o significado. Como é que eu estou com meus pés dentro do Egito e vou adorar a Deus? É o conceito que muitos têm dentro da igreja. Eu estou no mundo, mas eu adoro a Deus. Eu estou no mundo, mas eu sou crente. Eu estou no mundo, mas não tem nada a ver. Eu não vou na igreja, mas eu sou crente. Então está aqui. Essa é uma proposta de Satanás. Ser um adorador de Deus dentro do Egito. Não funciona. Entendido? Então tem muita gente que acreditou nisso aqui e assumiu realmente isso aqui, né? O que importa é ter Deus no coração. Legal. Versículo 26. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Por quê? Porque eles terão que oferecer sacrifício. E alguns animais que os hebreus gostam de sacrificar são animais sagrados para os egípcios. Aí que está o problema, né? E aí você está lá, você tem lá a vaca, que é sagrada para os egípcios. Já era um problema, lembra disso? Que as vacas eram os animais que os hebreus gostavam de criar. Para o egípcio era sagrado. Aí você vai lá, vai matar uma vaca. Aí o egípcio vai falar: peraí, como é que você mata uma coisa que é sagrada? Eles disseram: se a gente fizer isso aqui dentro, vocês vão ver os nossos sacrifícios, vocês não vão gostar. Daqui a pouco vocês vão querer apedrejar a gente. Então o que eles estão dizendo aqui é que sacrificar em terras egípcias seria suicídio para os hebreus. Isso tem um sentido espiritual. Certo? Se eu me propor a querer ser crente, servir a Deus no mundo, no Egito, com certeza o diabo vai ter vantagem sobre mim. Ele vai me destruir. Entendeu o sentido espiritual disso aqui, gente? Eles ficariam vulneráveis. Então isso é estar vulnerável. Deus não pode te proteger no mundo. Não é a jurisdição de Deus. Entende o que eu estou falando? Por isso que Deus pede para que você venha para perto dele. Por isso que Jesus disse: eu queria juntar vocês perto de mim, como uma galinha coloca os pintinhos debaixo das asas. Não é assim que ele falou? A galinha protege os pintinhos quando os pintinhos estão ali, cara. Então existem lugares que Deus não vai poder te proteger. Esse é o problema. Esse é o problema. Existem lugares que é de direito de Satanás. Você está lá no bordel. Bordel não é jurisdição de Deus. Deus não pode te abençoar. A não ser que você está como um missionário, né? Para ser missionário no bordel tem que ser muito crente, né? Não pode ser mais ou menos, não, né? Nem tenta, tá? Que os demônios lá são fortes. Aí você vai e... é uma jurisdição? Não, Deus não pode te abençoar longe da presença dele. Então o cara está no mundo. Não é que Deus não quer te abençoar e cuidar de você, porque você está vulnerável. Você está num território onde Satanás te domina. Não é? Entendeu o que eu falei? Então nós estamos, o cristianismo é uma bolha dentro de um mundo perdido. Por isso nós somos embaixadores, nós somos peregrinos, nós estamos dentro de uma cápsula espiritual, dentro de um mundo. É como se você estivesse em Marte, que é muito quente, mas dentro de uma nave. Certo? Aí você fala assim: mas se eu sair assim de qualquer jeito, você morre queimado. Entenderam a analogia? Eu não consigo respirar lá fora. E como é que sai? Você só sai com autorização e revestido. Quem tem revestimento é quem está em missão, meu amigo. Aí o cara vai sair lá de dentro daquela cápsula da nave, ele bota uma roupa,
um aparelho de oxigênio atrás e vai andando em Marte, não vai? Porque ele está revestido. E ele vai fazer alguma coisa específica. Então Deus ele pode nos revestir para missões específicas. Ele pode fazer você entrar no campo missionário, lá num país hostil, lá dentro do bordel, mas contando que você esteja em missão, revestido por Deus dentro de uma missão. Não tenta. Não é qualquer pessoa que pode evangelizar em rua. Não é qualquer pessoa que consegue evangelizar mendigo. Não é qualquer pessoa que vai para o Afeganistão. Tem que ter um revestimento especial. Entendeu o que eu estou falando? Então nós estamos num lugar onde, se estamos na cápsula do Espírito Santo, é como quando Jesus veio, o que foi que o anjo falou para Maria? Falou assim: o Espírito do Senhor te envolverá. Então ela foi envolvida pelo Espírito Santo para que um Deus Santo estivesse dentro do ventre dela. O que Deus fez? Deus fez uma cápsula para Jesus, estou falando no sentido grosso modo, para ele ficar dentro do ventre da mãe. Ela foi envolvida totalmente pelo Espírito a ponto dela poder comportar Jesus, porque ela era uma mulher normal, pecadora. Um Deus Santo para habitar dentro de uma mulher precisa de um revestimento especial. Por isso que você vai ver o anjo falando sobre isso. O Espírito do Senhor te envolverá, porque um Deus Santo vai habitar dentro de você. Se Deus entrar dentro de uma pessoa sem que haja uma preparação, Deus mata a pessoa. Está na Bíblia isso? Usaram, tocou na arca, não morreu? Moisés falou: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Ele falou: se eu for no meio de vocês, eu mato vocês. Como é que vai ser? Ele falou: santificai o povo, que amanhã eu farei coisas grandes. Ele falou com Josué isso. Ele falou: eu só tenho uma maneira de habitar no meio de vocês. Faz um lugar santo, um tabernáculo, e eu posso andar com vocês. Certo? E aí fizeram o tabernáculo, dentro das medidas dele. Ele descia ali, ficava ali, só o sumo sacerdote entrava. Era a única maneira de Deus tabernacular com o povo, é dentro eles carregavam aquela tenda. Então Deus só podia ir naquela arca. Difícil de entender isso. Deus é muito santo. Maria não era santa, era santa? Vocês acreditam nisso, né? Era pecadora. E Maria foi virgem por um tempo. Que a Bíblia diz que ela ficou guardada em virgindade até que o menino nascesse. Depois que Jesus nasceu, o pau quebrou. Mas não? Está na Bíblia isso? A mulher normal. Só foi agraciada para ser um compartimento, para poder ter o Cristo. E aí, a gente vê essas coisas que a gente precisa entender o que é um Deus Santo habitando no meio de um povo. Se nós estivermos no mundo, nós estamos vulneráveis. Nós estamos fora da nossa nave e soltos em Marte. Deus não pode proteger a gente. Entendeu? Então o que acontece? Essa disfunção do mundo são disfunções que acontecem fora de Deus. É o pecado. Por isso que tem tanta coisa. A única esperança que a gente tem é em Deus. Então não dá para você dizer que você está lá fora, você não tem comunhão. A Bíblia não é clara em dizer que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo estando em mim. Nós temos que estar enxertado nele, cara. E esse enxertamento é feito através da comunhão. E a comunhão é feita com sangue, que é a Santa Ceia. Que o sangue é vida. A árvore que não tem sangue, o corpo que não tem sangue, morre. Arranca o braço, não tem sangue, vai apodrecer. A comunhão, Santa Ceia é isso, é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E o sangue é o que dá vida para o corpo. Por isso que a gente toma o sangue dele. É por isso que gente do mundo não pode tomar o mesmo sangue que a gente. Porque o sangue do mundo contamina a gente, todo mundo. Então não vem com essa de dizer a Santa Ceia é para todo mundo. Você não pode dizer isso, que a Santa Ceia é para todo mundo. A Santa Ceia é para a comunhão da igreja. Então o cara não pode vir de lá, saiu do motel e vem aqui sentar aqui no domingo e vir tomar Santa Ceia no meio da gente. O sangue dele vai se juntar com o nosso sangue. Não pode, gente. Percebe o que eu estou falando? Então
Então, tem que entender o que significa, porque o sangue que dá vida, que move o corpo. Enquanto nós estivermos na comunhão, o nosso corpo, formado de membros diferentes, cuja cabeça é o Cristo, ele se move. E eu gosto de fazer aquela analogia do Avatar. A igreja é o Avatar de Deus. Para quem assistiu o filme. Entenderam? O cara não conseguia ir naquele mundo lá, esqueci o nome do mundo lá. Como que ele entrava? Numa roupa. Ele entrava dentro de uma roupa específica e ele conseguia interagir. Então, assim, nós somos um corpo, por isso que somos membros. Um é braço, outro é pé, outro é mão, olho, joelho. Aí está a diferença entre um e outro. Mas todos têm o mesmo valor. Porque se você machucar o joelho joga o corpo inteiro na cama. Isso é uma sabedoria que existe, é isso. Ah, está com o dedo inchado e vai dar febre no corpo inteiro. Então, um membro do corpo doente pode jogar o corpo inteiro em cima da cama. Entenderam isso? Mas, pastor, quem é mais importante? O cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. A Santa Ceia é o sangue. Então, se nós temos um corpo cuja cabeça é o Cristo, não é mais nada, tá? Não inventem moda. Cabeça de igreja não é pastor, é Cristo. Cabeça é Cristo. Vamos montar o Avatar. Botou a cabeça, Cristo. Aí tal, aí o Fabinho é o joelho, encaixa o Fabinho, A Marinalva é a mão, encaixou, Aí o Renato é outra mão. Você é os dedos. Você é a perna. Foi montando. Vamos montar o Homem de Ferro. Cada parte é importante. O corpo não pode ser aleijado. Os membros têm que estar em coerência e bem ligados. O ajuste, Paulo falou, bem ajustados. Aí um é pé, mão, olho, todo mundo. Conectou, o corpo está ali. Em pé, você olha, o corpo está pronto. O Fábio está conectado, Marinalva, Renato, todo mundo fazendo o seu papel. Só que esse corpo não tem vida. Está parado. Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele tem que entrar no corpo. Para que o corpo ande. Por isso que ele falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto, se preparem, em unidade, esse corpo tem que estar ajustado, bem ajustado. Aí ficaram lá esperando. Aí o Avatar está lá, em pé, parado. Aí a gente toma a Santa Ceia. Aí começa o fluxo do sangue. Aí o corpo começa a se mover. Santa Ceia, entenderam isso? O corpo tem sangue, o corpo começa a se mover. Se mover, mas de forma não direcionada. Faz movimentos assim, sem sentido. Aí Cristo olha e fala assim, o Avatar está pronto, o corpo está pronto, eu posso ir. É assim que funciona a analogia. Aí Cristo vai olhar para o corpo, ver que o corpo funciona bem, o corpo está em conexão, os dedos estão bem ajustados, as mãos estão bem ajustadas, então ele é santo, ele entra no corpo. Aí daqui a pouco esse corpo vai andar, mas não é um só que está andando, está andando o Fábio, o Renato, todos nós conectados no mesmo sistema, entendeu? Aí nós vamos andando, aí daqui a pouco a gente vai andando, aí a gente tem uma família lá, que está passando fome, igreja, vamos juntar todo mundo aqui para comprar cesta básica. Quem é que está levando a gente a esse pensamento? O Espírito Santo em nós. Aí quando nós vamos lá, com o apoio da igreja, quem está indo lá? O corpo, mas quem está indo lá é Deus. Então Deus usa o nosso corpo, nós somos o corpo. Aí nós colocamos Deus em movimento. Deus está andando na terra por nossa causa. A única forma de Deus não tem autorização para entrar na terra, porque ele é espírito. Por isso que lá no Éden, você vai ver que Satanás entrou em forma de serpente, que é espírito. Lembra disso? Jesus não podia entrar na terra naquela época. Ele falou, eu vou voltar futuramente e vou vir em forma humana. A única forma que Jesus encontrou para entrar na terra foi em forma de criança, de um bebê. O corpo que ele usou foi o corpo de um homem, de um judeu. Então aquele cara que vocês veem lá, barbinha e cabelinho, aquilo ali é, na verdade, o corpo que ele escolheu para estar. Era o próprio Deus entrando dentro de um corpo. Então hoje, a única maneira de Deus andar na terra é através da igreja. Quando a igreja vai, é Deus que está indo.
Quando a igreja está fazendo coisa, é Deus que está. Então Deus está se movimentando através da igreja. Se a igreja acaba, Deus não tem motivo para estar aqui. Percebe? Então quanto mais organizada a igreja, quanto mais unidade a igreja tem, a gente cria um ambiente para Deus habitar. Aí Deus desce na igreja, vem na igreja, habita na igreja e move a igreja. Então não é a Bruna que está fazendo, é Deus. Não é o pastor, é Deus. O pastor é um membro do corpo. É Deus, Deus vai se movendo. Então Deus vai às nações, Deus vai ao mundo, Deus vai às pessoas através do nosso corpo. É difícil de entender isso. O que vai acontecer? Quando o arrebatamento é o quê? O arrebatamento é isso, ele vai tirar o povo dele daqui, ele vai tirar o corpo dele daqui. Por isso que arrebatamento não tem motivo para estar aqui. Quando ele voltar para o céu, ele leva consigo o povo dele, a igreja dele. A analogia é certa ou não? Então somos nós, não é eu, somos nós. Todo mundo é importante na igreja, todos são importantes. Cada um tem a sua função. O dedo não vive sem a mão não vive sem o dedo. Vai ficar corpo aleijado? Não, Deus não habita num corpo aleijado. Corpo manco. Por isso que algumas igrejas é tudo errado. A igreja está andando assim, ó. Aí Deus fala, não vou entrar nisso aqui. Lembra daquele livro do Tom Kinney, que ele fala que Deus chegava na porta para entrar na casa do cara, e Deus grande, Deus é como Deus, a glória de Deus é grande, você imagina Deus grandão, aí ele chega assim, aí o cara fala assim, entra Deus, vamos ficar aqui, aí Deus olha para as cadeiras muito fracas, ele é grande, né? Fala, não, hoje não, ele vai embora. Aí volta no outro dia, o cara fala, fica aqui, Senhor. Ele olha assim, me suporta a minha glória. Ele vai embora. Então Deus sempre vira uma visitação. Ele nunca vai ser uma habitação, enquanto suas cadeiras não forem fortes. Enquanto a gente não tiver algo que sustente a glória de Deus, Deus vai ser sempre uma visita. Ele vem no culto, faz uma coisinha, daqui a pouco ele vai embora. Igual no Antigo Testamento. Ele faz um movimento, me senti, chorei, vai embora. A gente volta para casa sem ele. A igreja tem que se santificar, a igreja tem que ser alinhada em unidade, a ponto de se tornar uma habitação de Deus. Deus em nós, entenderam isso? Mas aí a gente tem que estar junto. A gente tem que entender as diferenças, a gente tem que entender que um não é melhor que o outro. Um pode ser menorzinho assim, e talvez em estatura, mas tem o mesmo valor. Se você olhar para um braço, um fêmur, é muito maior do que o dedo de um osso. Mas quebra esse osso, não dói para todo lado. Então foi assim, uma questão de sabedoria fantástica de Deus ter criado esse princípio de analogia. A gente está terminando. Então essa é a segunda proposta de Faraó, versículo 27, deixa eu repetir. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó, deixai-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que indo, não vades longe. Ele não quer que vá longe. Aí o Moisés falou, não, a gente tem que ser radical nessa coisa. Aí ele usa a ironia do mundo aqui, ele fala assim, vocês foram, mas ora por mim. É o ímpio que gosta de fazer isso com a gente, né? Você vai para a igreja, irmão? Ô irmão, você vai para a igreja? Debochando, né, da gente. Vou. Aí, ora por mim lá, hein? Fala com Deus para mim. Essa é a ironia do Faraó, é do mundo. Se vocês fossem a hora por ele, não sabem nem o que é oração. Versículo 29. E Moisés disse, eis que sai de ti, orarei ao Senhor, mas não falou que orava por ele, orarei ao Senhor que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então Moisés pede a Faraó que deixe de usar de astúcia e falsidade contra Deus. Versículo 30. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou uma só. Versículo 32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Certo? Por isso que vai culminar numa morte dos primogênitos. O juízo final será mais agressivo por isso. Porque não respondeu aos sinais de Deus. É o que acontece com a gente hoje. O juízo final encerra todas as coisas. Deus está sinalizando hoje
com os acontecimentos para que a gente entenda que o Egito não é o nosso lugar. Compreenderam isso? Está sinalizando com um monte de coisa. As pragas que nós temos visto hoje são quais? É um monte, né? Um monte de praga que a gente tem visto aí pelo mundo. E são sinais de advertência de Deus para haver uma separação entre Egito e o povo de Deus. Como o povo de Deus não está respondendo aos sinais, o juízo final vai definir isso. Vamos orar para terminar. Deus, obrigado por esse tempo na tua presença, por cada irmão que está aqui, nos leve em paz, agraciados pelo teu poder, que tenhamos um culto abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Fui! Shema